E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo de hoje eu venho falar uma coisa que vem na minha cabeça já há algum tempo, né? E que eu acho que é bastante pertinente a gente conversar, porque em vários vídeos a gente vem trazendo, né? Não só eu, mas vários canais parceiros, né? E outros canais por aí também vão falando, né? Desse mundo novo que está se formando, que é um mundo multipolar, né? Que seriam é um mundo, né, em que vários países seriam os polos, em vez de um mundo unipolar que só um país manda, em tese, né? Por exemplo, o que a gente viu com a Pax Romana, em tese, né? Ou a Pax Britânica, ou a Pax Americana, né? Que o pessoal fala também, né? Esse período em que os Estados Unidos dominou como uma potência única, basicamente, né? Ou então a bipolaridade, né? Como é muito claro na Guerra Fria, né? O mundo que está se mostrando, né, em tese, é esse mundo multipolar, em que vários países seriam esses polos, né, de poder. Isso, na minha opinião e na de muitos analistas, é benéfico para os países emergentes, né, para os países do sul global, né, que alguns vão entender como países de terceiro mundo, entre aspas, né, porque abre a possibilidade para que esses países cresçam e que eles consigam exercer mais um, um lugar de destaque, né, e que façam as coisas, né. Só que isso também tem seus lados negativos, como tudo tem lado positivo e negativo, né. Até as coisas ruins têm pontos positivos, né. Então, o vídeo de hoje eu queria trazer quais os pontos negativos que esse novo mundo que está se formando traz com ele, né? E o que a gente tem que ficar atento, o que a gente pode ter de ideia em cima disso, né, para a gente se preparar também, tá? Vamos lá. O primeiro ponto que eu gostaria de colocar é que, assim, o que traz, né, especialmente quando tem um hegemon, né, que hegemon é quem tem a hegemonia, tá? Só para vocês entenderem. Mas qual que é o ponto positivo de um hegemon? Ele traz uma estabilidade no sistema internacional, né? Pode ser bom, pode ser ruim, mas você tem uma previsibilidade do que está acontecendo, né? Tem uma regra, o jogo ali tem uma regra, né? Pode ser uma regra totalmente beneficiando o hegemon, como geralmente é, mas tem uma regra, então você sabe o que está rolando, né? Então isso traz uma estabilidade, uma certa segurança até no sistema internacional, porque independentemente de como for as coisas, se for um bom ou mau hegemon, né, que isso é bem complicado falar assim, né, mas sempre vai ter uma regra. Então, por exemplo, os países eles não vão ficar muito saidinho, vamos dizer assim, né, eles não ficam muito com as asas de fora, porque tem um peixe maior, né, vamos dizer assim, né, eu acabei misturando um monte de metáfora, mas o pessoal não fica muito saidinho, porque tem um irmão maior, né, que vai descer o cajado se alguém for saidinho, né? Então, é uma situação às vezes fica chata, mas ele tem esses pontos, né? Isso é muito importante, especialmente hoje em dia, que a gente tem uma série, né, de mecanismos, né, internacionais, organizações e instituições, né, que elas precisam de um sistema internacional que esteja estável, que esteja de acordo com alguns parâmetros para funcionar. Quando o mundo começa a ficar de uma forma que isso não funciona, essas organizações e instituições acabam falhando também. Então isso acarreta também mais um monte de problemas. Então vamos lembrar aqui só um breve exemplo, né? A paz que se formou depois da Primeira Guerra, ela foi uma coisa bem vulnerável e acabou realmente não não continuando por muito tempo, né? Então o que acontece? Por conta daquela conjuntura que se formou, a Liga das Nações Unidas, né, a Liga Mundial, ela não se firmou, porque um monte de coisa aconteceu e não rolou, né? Que essas coisas que aconteceram foram confrontar esses paradigmas que se formaram depois da Primeira Guerra. A Liga das Nações desapareceu, tanto que ela não existe mais. Então, algo assim pode estar prestes a acontecer. Por quê? Várias coisas, né? Por exemplo, a gente pensa direto na ONU, mas tem um monte de coisa que tem em torno disso que depende de um mundo onde os países conversem,
né, e que não busquem seus interesses próprios acima de tudo logo de cara, né? Claro que tem esses interesses, mas tem uma regra a ser seguida ainda, entende? Porque, por exemplo, mesmo na época da Guerra Fria, os dois blocos patrocinaram para que se mantivesse esse sistema. Acho que dá para entender dessa forma que eu estou falando, né? Então, isso se firmou dessa forma. Só que o mundo já é diferente do que se formou depois da Segunda Guerra, né? Que foi durante a Guerra Fria como um todo e até um pouco depois. Né? Só que depois da Guerra Fria já começou a se moldar de uma outra forma, né? Então, o que acontece? O mundo agora está se mostrando, está se direcionando para ficar uma situação completamente diferente. A gente pode ver isso, assim, claramente com a guerra da Ucrânia, né? Quando, no caso, a invasão russa, né? Ou a intervenção russa na guerra da Ucrânia, que já acontecia antes, né? Mas talvez com outros pontos também, mas com a guerra da Ucrânia em si, é o divisor de águas. Tanto que a gente teve também, tudo bem que teve uma antes, mas a gente teve agora já outra guerra lá em Nagorno-Karabakh, né, em que o Azerbaijão invadiu ali a região de Artsakh que a Armênia controlava. Ou seja, sujou as mãos para resolver esse problema. Porque por intermediação internacional, coisas do tipo, não rolava. É meio que isso aqui que eu quero dizer. Tá? Outro exemplo, a questão ali da faixa de Gaza. Né? Um monte de coisa, não preciso ficar me desenrolando muito. Um monte de coisas estão mudando. Né? Então, é muito importante a gente ficar de olho nisso, porque o mundo está mudando e as instituições também precisam mudar. Senão, elas vão ficar obsoletas e vão perder a utilidade e vão desaparecer. Mas, indo aqui para o ponto crucial. Ponto-chave de tudo isso que eu falei, até acabei falando um pouco agora, mas é que esse mundo está se mostrando, né, até com a ausência de um hegemon. Né, isso a gente pode ver por toda a história, sempre foi assim. Né, até porque foram situações pontuais em que teve um hegemon, né, para controlar a situação, mais ou menos. Né. O mais conhecido é a Pax Romana, né, e a Pax Britânica. Né, e agora a Pax Americana também, que é discutível. Mas foram nesses momentos que teve uma certa tranquilidade, entre aspas, muitas aspas, né, no mundo. Por quê? Nos momentos fora dessas ocasiões, né, dessas Pax X, foram períodos que teve uma anarquia muito grande. Porque, eu vou trazer aqui termos técnicos mais, né, hoje. O sistema internacional, ele é considerado uma anarquia. A gente fala anarquia internacional. Porque não existe um governo central global, pelo menos ainda, que mande tudo. Então, é cada um por si. Claro que geralmente se respeitam, né? Tentam se colocar algumas normas de convivência, né? Assim como hoje em dia, por exemplo, todas essas instituições que eu falei até agora há pouco, né, são justamente essas normas de convivência para tentar ficar numa convivência mais pacífica e mais produtiva. Mas, no geral, é sempre cada um por si no sistema internacional. Né? É por isso que a gente teve inúmeras guerras já por toda a história, né? Por consequências e por circunstâncias diferentes. Né? Algumas se assemelham muito com a situação de agora. Né? É interessantíssimo, né? Porque é uma coisa que eu falo aqui de vez em quando para vocês. Eu estudo muito a história para fazer as minhas análises. Né? E muitas vezes, coisas que acontecem agora, algumas circunstâncias específicas, são quase iguais ao que a gente via no passado. Né? Ou pelo menos dá para fazer uma comparação muito próxima com várias situações. Né? Até estou para fazer mais vídeos sobre isso, porque eu gosto muito, embora muitos de vocês não estão nem aí. Né? É verdade. Mas é muito importante ter esse entendimento. Tá? Porque assim você consegue até entender qual é um desfecho possível, ou o que fazer diferente para não ter aquele desfecho. Só para dar um exemplo. Né? Mas então o que acontece? Todas as vezes que aconteceu de sair de uma Pax para voltar à anarquia como, né, perfeita, acaba acontecendo que vira a casa da mãe Joana. Né? Porque sem a professora na sala, os alunos viram, né? Aí vira aquela bagunça. A gente sabe como é. Então isso é um problema. Tá? Porque até tem algumas autoridades já de alguns países já colocando isso, que esse mundo está ficando mais incerto, a gente não sabe como que vai ser daqui a pouco, tá?
e que isso pode ocasionar muita insegurança no mundo. Insegurança em todos os aspectos, tá? Porque é muito comum a gente falar em segurança e pensa direto na questão de defesa, né? Embora esse termo, se a gente falar tecnicamente, ele pode ser usado para várias formas. Insegurança alimentar, insegurança propriamente, que seria mais a parte de crime internacional, mas também até a própria parte de defesa, né? Tudo isso pode realmente culminar nos próximos anos. Pode ser daqui 5, 10 anos, 20 anos, pode ser, mas provavelmente pode acontecer alguma coisa nesse sentido, tá? Eu até estava pensando, faz tempo que eu penso sobre isso, né? Mas eu estava mais pensando que era uma reflexão minha, não sabia, né? Tipo assim, se eu devia falar ou não, mas eu fiquei mais certo, porque, como eu falei, né? Eu vi algumas autoridades falando sobre isso, né? E uma das recentes foi acho que ministro da Defesa, talvez, de Singapura. Você vai falar, mas Singapura, velho, é um paísinho, uma cidade-estado, né? É um país minúsculo. Só que ele fica numa região extremamente estratégica, tá? E ele colocou que é muito provável que com essa situação que vai se desenhando, Singapura pode ter problemas, porque na redondeza pode ter problemas, né? A gente já sabe de anos, né, aquela questão da disputa do Mar do Sul da China, né, da própria China com vários vizinhos ali. E o que impede a China de fazer alguma coisa? Por enquanto, ainda são esses mecanismos, né, internacionais, as instituições, as organizações, mas a partir do momento que isso perder força, ou que pelo menos, vamos supor, os Estados Unidos não tiver força para contrapor, o que vai segurar a China? Entende? Então, por isso até que eu falo, né, até na virada do ano eu falei, bom, vamos ficar de olho ali, por exemplo, com a situação ali com as Filipinas, que vem tendo várias vezes problemas ali, né, bom, entre as marinhas e as guardas costeiras, né, dos países, não só ali, mas mais para o sul. Singapura colocou ali a questão ali com a Indonésia, tem várias questões ali, né? E Singapura fica bem no estreito ali, né, de Malaca, né? Então, assim, se tiver um conflito, alguma coisa ali é um dos principais pontos do mundo. É que nem a gente está vendo agora o efeito todo da guerra ali em Gaza pro estreito de... Pro estreito não, pro canal de Suez, né? Também ali no sul, né, agora com os Houthis no estreito ali no Iêmen. São posições muito estratégicas. Então, crises internacionais geralmente afetam muito esses pontos, né? E Singapura está vendo isso. Só que não é só isso, né? Como eu falei, teve a questão ali na Armênia, que Azerbaijão quis resolver. Ainda tem pendências, tá? E o que impede daqui a pouco do Azerbaijão querer, pela terceira vez seguida, né, resolver isso por conta própria, tá? Agora, imagina no mundo inteiro quantas questões não tem, tá? Só para dar um exemplo, a China possui 17 questões fronteiriças com seus vizinhos todos, tá? Sem contar ali o Mar do Sul da China. A gente viu recentemente também aqui na Venezuela a questão com a Guiana. E tem muitas outras no mundo inteiro. Essas pendências não vão ter mais tantas amarras impedindo elas de serem resolvidas à força, entende? Então, percebam como é complicado, tá? Vou dar um exemplo agora também, que já pode ser um reflexo disso que eu estou falando. Eu estou colocando aqui para que aconteça nos próximos anos, mas a gente pode até considerar que já está acontecendo, né? Até com o próprio começo da operação da Rússia lá na Ucrânia. Mas o eixo da resistência, né? São todas aquelas facções, né, especialmente palestinas, mas por toda a região ali, né, que começaram ali essa guerra no dia 7 de outubro, quando eles invadiram e atacaram Israel. Será que eles fariam isso em outras circunstâncias? Não fizeram isso nos anos passados, né, enquanto ainda não tinha essa contestação tanta do poder ocidental, né, que aí eu já misturo aqui os Estados Unidos com seus parceiros europeus, né, e tudo mais, da OTAN como um todo. Será que eles fariam isso naqueles momentos? Lá para 2014, ali, por exemplo, 2011? Não fariam e não fizeram, né? Mas por que agora eles resolveram fazer? Tudo bem, porque eles estão mais preparados. Mas é muito mais que isso. Porque a conjuntura atual está começando a abrir para isso. Então, isso aqui é uma coisa que eu acho
fundamental a gente ter esse entendimento, porque futuramente a gente vai ver mais isso, tá? Vou trazer para a África aqui agora. A gente está vendo vários golpes de Estado e várias coisas acontecendo por conta disso. A gente está prestes a começar mais uma agora lá no Congo com Ruanda, porque Ruanda está fazendo graça. Aí a gente até pode... Eu não vou entrar muito nesse detalhe, mas a gente pode até discutir se são... se tem interesses estrangeiros ali, junto, né, em cima dessa questão, né? Mas, de qualquer forma, pode ser que estoure mais um conflito por conta disso, tá? Então, assim, o ponto é, existiam teorias até das relações internacionais, eu aprendi isso na faculdade, falando que não, acabou, não tem mais guerra, guerra é coisa do século passado, não vai mais ter guerra. E eu, naquela época, falava, gente, não vai ser assim. Isso é uma coisa da natureza humana, da natureza até, na verdade, porque os animais também têm, em outros aspectos, tá? Não vou entrar nisso, mas o conflito existe na natureza como um todo. E o ser humano, a gente esquece disso, mas a gente faz parte da natureza também. Então, vai acontecer de qualquer forma. Então, claro que a conjuntura favorece ou dificulta, mas vai acontecer, como está acontecendo agora, né? E o pessoal não tinha tanto isso tão claro, né? Mas agora é inevitável, é inegável que está rolando isso e vai cada vez mais voltar a ter mais conflitos como era no passado, tá? Até é curioso a gente ver que, por exemplo, quem estuda um pouco de história vai ver, sei lá, século... Não vou nem falar na época ali da Guerra dos 30 anos, né? Mas século XV. Pô, quantas guerras aconteciam só no continente europeu, por exemplo, simultaneamente. E uma sem relação com a outra, tá? Era o tempo todo. No mundo inteiro. Assim, entendeu? E vai voltar a ser isso. Claro, a não ser que, vamos supor, né, a saída. Se o BRICS se fortalecer de verdade, mais do que já está ficando, claro, né? E tomar as rédeas desse mundo multipolar, se o BRICS se colocar como as lideranças, vamos dizer assim, desse mundo, dessa nova realidade, pode ser que alguma forma de ordem se coloque, né, para não virar a casa da mãe Joana como um todo, né? E aí pode ser que isso não ocorra da forma que eu estou falando assim, tão abrupta. Mas conflitos vão continuar ocorrendo, tá? Pode ser que dessa forma ocorram poucos e menos. Mas que vão ocorrer, vão, tá? Então aqui até a gente pode discutir muito mais sobre isso, mas hoje esse vídeo aqui eu só queria introduzir isso tudo que eu falei bastante já, né, para vocês, tá? Embora seja uma ideia simples, é bastante coisa que a gente vai falando, né? Então é isso, não vou mais me estender por hoje, tá bom? Mas a gente tem que voltar a falar mais sobre esses assuntos aqui, tá? Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenha sido produtivo, né, que tenha trazido boas informações para vocês, né, para possibilitar que vocês tenham uma reflexão sobre isso, tá? Porque é aquilo que eu sempre falo, tudo tem lado bom e lado ruim, tá? É importante saber isso, porque em várias circunstâncias o pessoal só pensa, se gosta de uma coisa aqui, só pensa o lado bom, e se não gosta disso, só pensa o lado ruim. Mas a gente tem que entender o lado bom e o lado ruim de tudo, até para saber o que gosta e o que não gosta, tá? Isso eu digo em tudo, em política, em tudo. Tudo que existe tem isso, e é bom a gente entender para justamente ter as nossas convicções, tá? Então, mais uma vez eu falo que eu trago todas essas informações para vocês criarem suas próprias percepções, suas próprias reflexões, né? E assim é bom porque a gente vai evoluindo, primeiro como pessoas e depois como sociedade, porque a gente vai contribuindo para isso, tá bom? Então, por hoje é isso, espero que tenha conseguido isso aqui que eu acabei de falar, né? Que eu possa ter ajudado você, né, na sua convicção, na sua reformulação talvez até. E é isso, pessoal. Então agradeço todo mundo que assistiu até aqui, todo mundo que sempre acompanha o canal, o apoio de vocês sempre, tá? E quem é novo aqui no canal também, convido a se inscrever aqui, né, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, né? Quem assistiu até aqui e gostou do vídeo também, deixa o like, que ajuda bastante o canal, né? Qualquer informação extra, qualquer comentário, fica à vontade para deixar aqui nos comentários aqui embaixo. E compartilhe esse vídeo também com quem você acha que pode extrair alguma coisa importante desse vídeo, tá bom? Recomendo também que vocês assistam os vídeos mais antigos do canal, porque sempre um conversa com o outro, tá? Esse vídeo até que pouco, mas sempre tem bastante conexão. E tem muitos vídeos que são totalmente pertinentes até agora, mesmo já tendo um tempinho. Então, fica isso aí, tá? E quem assistiu até aqui,
A palavra de hoje, para eu saber quem assistiu, né, quem ficou comigo até aqui, a palavra de hoje é anarquia, tá bom? Então, sem mais enrolações, acho que eu encerro por aqui hoje e espero vocês no próximo vídeo. Então, até lá!